Então, nossas atividades aqui do segundo ano, né, nosso segundo ano, hoje é dia 22 de junho, a gente vai corrigir nossa atividade 12. Essa atividade 12, ela foi passada do dia 15 de junho até o dia 19, semana passada, né, e ela tinha como conteúdo calor específico e calor, né, latente. Então, vamos lá, nossa atividade. Pedir para vocês, ao responderem, né, a esse questionário, anotarem essas respostas no caderno de vocês, né? Porém, a ordem com que elas aparecem lá no nosso questionário online e a ordem que eu coloquei aqui talvez não é a mesma, tá? Mas eu vou seguir essa ordem aí, vocês vão olhando aí no material de vocês. As perguntas são as mesmas, né? O problema é a ordem que aparece na tela. Então, a minha primeira aqui apareceu essa primeira questão. Quando o corpo recebe calor, este provoca exclusivamente alteração na sua temperatura. Olha a palavrinha-chave para a gente matar essa questão. O corpo recebe calor e altera sua temperatura. Este corpo recebeu que tipo de calor? Né? Então, qual é o tipo de calor que esse corpo recebeu para que ele tenha alterado exclusivamente a sua temperatura? A gente falou a respeito disso, né? Quando um corpo muda a sua temperatura, quer dizer que ele recebeu um calor chamado de calor sensível. Então, o corpo que recebe calor e altera a sua temperatura, ele recebe um calor chamado de calor sensível. Então, a resposta certa para esta questão é o nosso calor sensível. Talvez a ordem das perguntas e a ordem das respostas também altere no seu material, mas a resposta continua sendo a mesma. A resposta correta para esta questão é o calor sensível. Cuidado para a gente não inverter calor sensível com calor latente. Muita gente faz essa confusão. Quando muda a temperatura, é sensível. Sensível quando muda a temperatura. Próxima questão, que é a questão número 2, né? No meu caso aqui, no de vocês pode mudar. Quando um corpo, aí eu ainda coloquei bem claro que é uma substância pura. Por que tem que ser uma substância pura? Porque se ele for uma mistura, ele vai alterar a sua temperatura quando mudar o seu estado físico, mas nesse caso é uma substância pura. Se a gente lembrar lá da nossa aula de química, né, a substância pura, ela mantém a sua temperatura constante quando muda o seu estado físico. Então, ó, quando um corpo, substância pura, recebe calor e este provoca exclusivamente alteração no seu estado físico, esse corpo recebeu que tipo de calor? Aquele calor que muda o estado físico da substância, ou seja, faz com que ele passe de líquido para sólido, sólido para líquido, ou líquido para gasoso, ou vice-versa, é o nosso calor latente. Então, eu tenho dois tipos de calor que eu apresentei aqui, calor sensível e o calor latente. Existe uma outra alternativa aí, que é o calor de combustão, né? O calor de combustão é quando a gente queima o material, tá? É uma energia liberada com a queima do material. Professor, mas eu marquei calor de fusão, porque ele está mudando o estado físico. Mas eu não coloquei aqui na questão que o corpo estava mudando de sólido para líquido. Se fosse especificamente sólido para líquido, eu poderia achar que era o calor de fusão. Mas eu não deixei esse estado físico claro, eu deixei aqui, ó, um estado físico geral, mudança de ser o estado físico. Qual é? Não sei. Mas o que muda o estado físico é o calor latente. Então, a gente tem que tomar cuidado, talvez a gente marque a alternativa errada, achando que ela está correta, mas uma interpretação da nossa questão. Então, essas duas questões bem tranquilas, com respeito ao conceito de calor sensível e calor latente. Agora, a questão 3, né, era uma questão para a gente poder calcular, né, nossa quantidade de calor. E aí, talvez na de vocês aí seja um pouquinho diferente o número aí, talvez é a 5, né? Mas a questão é a mesma. O calor é liberado por um aquecedor. Então, eu vou tentar anotar aqui os meus dados da minha questão. Isso vai me ajudar demais na hora de resolver o meu exercício. Então, ó, o calor liberado por um aquecedor.
Aí ele fala a razão constante de 200 cal por S. O que significa isso? Que o meu aquecedor libera 200 calorias por segundo. Então, a cada segundo que passa, o meu aquecedor libera 200 calorias. É utilizado totalmente para aquecer 1.000 gramas de água. Então, eu vou anotar que a massa da água que eu estou querendo aquecer é 1.000 gramas. 1.000 gramas. Que tem uma temperatura inicial de 20 graus. Então, eu vou anotar que a minha temperatura inicial é 20 graus. Então, minha temperatura inicial, T0 ou TO, né, ou TI, tanto faz, é 20 graus Celsius. Então, aqui, ó, ele começa a 20 graus Celsius. Eu tenho 1.000 gramas de água que está a 20 graus Celsius. Determine, olha a minha pergunta do meu exercício, determine a temperatura atingida, ou seja, qual é a temperatura final pela água em 50 segundos. Então, eu estou usando T maiúsculo, T grandão para temperatura, T pequenininho para tempo. Então, ó, eu deixei o meu aquecedor ligado 50 segundos. No final desses 50 segundos, qual é a temperatura final da minha água? Sabendo que ela estava a 20 graus Celsius. Essa é a pergunta. Mudou a temperatura? É calor sensível. Se é calor sensível, eu tenho que usar aquela fórmula do que macete. Que macete. Olha o que macete aí, ó. Quantidade de calor, massa, calor específico, variação de temperatura. Né? Eu não coloquei aqui o calor específico da água, mas a gente fez vários exercícios e sabe que o calor específico da água é 1, né? 1 caloria por grama grau Celsius. Então, o calor específico da água é 1. Agora, para mim calcular a mudança de temperatura, eu preciso saber qual é a quantidade de calor que ele ganhou. Mas isso é fácil, porque eu sei que o meu aquecedor libera 200 calorias por segundo. Se ele funcionou 50 segundos, a quantidade de calor que esse aquecedor liberou é 200 vezes 50, porque a cada segundo ele libera 200. 2 vezes 5 é 10. 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Então, quer dizer que o meu aquecedor liberou 10.000 calorias. Então, agora eu vou usar isso para me resolver o meu cálculo. 10.000 calorias é igual à massa. A massa de água aquecida foi 1.000. Vezes o calor específico da água, 1. E eu estou tentando descobrir qual é a minha mudança de temperatura. Porque se eu acho a minha mudança de temperatura, eu sei determinar qual é a temperatura final, porque eu tenho a inicial. Esse zero aqui, ó, 3 zeros, eu vou cortar com 3 zeros. Então, cortei. Então, isso significa que diretamente a minha variação de temperatura é 10. Aí você poderia correr, ir lá e marcar a alternativa 10 do meu exercício. Cuidado, você poderia estar errando o exercício. Por quê? Porque ele me pediu qual é a temperatura final. E a temperatura final não é 10. Ele tinha 20. E aumentou 10, variou 10. Então, ele tinha 20 e aumentou 10, quer dizer que a temperatura final é 30 graus Celsius. Então, a resposta correta para esta questão, 30 graus Celsius. Então, a minha resposta correta é essa alternativa aqui, 30. Então, cuidado, o exercício me pediu a temperatura atingida, ou seja, a temperatura final. Ele era 20 graus Celsius. Depois que ele ficou 50 segundos próximo desse aquecedor, né, com esse aquecedor, ele alterou 10 graus Celsius. Se era 20 e alterou 10, foi para 30. Então, cuidado com nossa questão, que isso pode causar um certo probleminha aí, né, na hora de fazer o cálculo. Questão 4, né, no meu caso aqui, minha questão 4. Qual a quantidade de calor necessária para aquecer 500 gramas de água? Então, ele já vai direto e me dá a pergunta. Qual é a pergunta do exercício? Qual a quantidade de calor necessária? Então, ele já me dá
quantidade de calor que ele me pede. Dados do meu exercício. Massa da água a ser aquecida é 500 gramas. Então, este corpo possui 500 gramas. A temperatura inicial, 20 graus Celsius. Temperatura inicial, 20 graus Celsius. Minha temperatura final, ou seja, eu quero atingir 50 graus Celsius. Então, era 20 e quero chegar a 50. Qual é a variação de temperatura? A variação de temperatura é 50 menos 20. 50 menos 20 é o que mudou. Quanto que mudou? 50 menos 20, 30 graus Celsius. Se está mudando a temperatura, de novo, fórmula do que macete. Não tem outra história. Que macete. Vamos lá na fórmula do que macete. Quantidade de calor, não sei. Massa desta água, 500 gramas. Calor específico da água, ele me dá aqui, ó. Variação da temperatura, 30. Se a gente multiplicar tudo, a gente descobre que 5 vezes 1 é 5, vezes 3 é 15. 2 zeros mais um zero, 3 zeros. Quer dizer que o corpo recebeu 15.000 calorias para alterar sua temperatura de 20 para 50 graus Celsius. Quer dizer que a resposta correta é 15.000 calorias. E aí a gente finaliza nossa questão 4. Falta nossa questão 5. Questão 5, a mais fácil questão dessa lista. Vamos lá, questão 5. Nossos dados. E a nossa pergunta. João quer fundir. E aí eu já dou até a dica. Transformar de sólido para líquido. Um pedaço de ferro, aí ele me dá a massa do ferro. 2.000 gramas, ou seja, um pedacinho de 2 quilos de ferro. Sabendo que o calor latente de fusão, agora ele me dá o calor latente de fusão do ferro, que é 64 calorias por grama. Pergunta, qual a quantidade de calor necessário para realizar a fusão deste pedaço de ferro? Essa é a pergunta que ele quer que a gente responda. Fusão, mudança de estado físico. Mudou o estado físico, eu lembro na hora da fórmula do Kimala. Quantidade de calor, massa vezes calor latente. Só resolver a nossa equação. Massa, 2.000. Calor latente, 64. E aí a gente faz o cálculo. 2 vezes 64, 64 vezes 2 é 128. 1, 2, 3, 1, 2, 3 zeros. Então, 128.000 calorias. Essa é a quantidade de calor necessária para fundir, transformar de sólido para líquido, um pedaço de ferro de 2.000 gramas. 2 quilos de ferro. Então, com isso, a gente finaliza nossa lista de revisão que a gente realizou na aula passada.